paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus. Abra comigo em Amós, capítulo 3, uma palavra para edificar o nosso dia, a nossa vida. Amós, capítulo 3, aleluia, do verso 1 ao 8. E vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão de falhas, pensamentos e ambições. Livra-nos, Senhor, do homem mau, da armadilha da cilada. Que nada fique oculto aos teus olhos, Senhor. Repreenda toda a fúria do inimigo, Senhor. Guarda-nos, Senhor, na destra da tua justiça. Nos direciona, Pai. Põe luz nas nossas trevas, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Ouve esta palavra que fala o Senhor contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, diz assim. Então, aqui o Senhor convidando Amós, né, a ouvir a palavra e fazer com que os filhos de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus para conhecê-lo, né? Então, aqui o Senhor fazendo uma chamada para um povo que conhece a Deus. O Senhor falando hoje com um povo que tem entendimento do certo e do errado, né? É esta família que o Senhor ali chamou para ser conhecida dele, para ele ser conhecido deles. Aleluia! Então, agora o Senhor chama para uma exortação. A vós somente tenha conhecido dentre todas as famílias da terra, portanto vos castigarei por todas as vossas iniquidades. Então o Senhor está dizendo, olha, de todas as nações do mundo, eu escolhi me revelar a vocês. Eu me escolhi a revelar a vocês. Entre tantas pessoas no mundo, trazendo para os dias atuais, o Senhor, ele decidiu se revelar a nós, a você. Então, que nós não venhamos fazer disso algo qualquer, que nós não venhamos menosprezar aquilo que é de Deus. Então, o Senhor está exigindo aqui também um privilégio de ser o primeiro, de ser ouvido, de ser aceito quando Ele traz a exortação. Ele está ali chamando para uma obediência, né? Para obedecer a palavra. Andarão dois juntos, porventura, se não estiverem de comum acordo? Então, o Senhor está dizendo assim, olha, como vocês podem andar comigo se vocês não têm andado de acordo com a minha palavra? Ó, andarão dois juntos, porventura, se não estiverem de comum acordo? Tem que estar de comum acordo para andar com Deus. Não tem como dizer que anda com Deus se não tem tido atitude de homem de Deus e mulher de Deus. O Senhor então está dizendo, olha, eu não faço acepção de pessoas, mas eu abomino o pecado, né? Então, aqui o Senhor está dizendo, olha, para andar em companheirismo comigo, ter intimidade comigo, é necessário estar desfrutando de uma plena obediência, uma total separação do que é mal, do que é pecado, do que é engano, do que aquilo tem te afligido. Luta contra aquilo que tem te afligido. Luta contra os pensamentos, contra aquele sentimento de injustiça. Luta contra tudo isso e fica com Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem para derramar sobre você. Rugirá o leão na selva sem haver presa? Dará o leãozinho o seu rugido desde o seu covil, se não estiver capturado? Então o Senhor está dizendo, olha, o leão só vai rugir quando tem uma presa. Assim Deus, portanto, faz com que o profeta leve a voz, né? Fale, levante sua voz para falar do que Deus está dizendo, porque ele está disposto a executar vingança. Então o Senhor está dizendo, olha, rugirá o leão na selva sem haver presa? Isso é, Deus está pronto, ele está rugindo, ele está falando, ele está anunciando para que o povo volte ao arrependimento. Então é necessário ali que o profeta esteja atento para dizer para o povo, volte-se, se arrependa, né? Busque o Senhor. Cairá a ave em laços sobre a terra, sem haver armadilha? Levantar-se-á o laço da terra, se não tiver apanhado alguma coisa? Então o Senhor está dizendo aqui, ó, a ave só é apanhada porque ela está ali, por perto da armadilha. Então nós temos que fugir da aparência do mal, nós temos que fugir do que é engano. A armadilha que o pecado ali, né, está colocando para nós. Então esteja atento para não cair nas armadilhas, nas astutas ciladas do inimigo. Então a ave só cai na armadilha porque ela está ali, né, perto da terra, porque é para ela estar voando alto. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para mim, para a tua vida? Você só vai cair na armadilha se você não estiver no alto, no esconderijo do Altíssimo. Se você não estiver em pleno voo,
com o Espírito Santo de Deus, se você não estiver no mais alto patamar, que é na presença do Senhor, se você estiver mais com as coisas terrenas, você vai cair. Mas quando você olha para Deus, o consumador de todas as coisas, quando você olha para o espiritual, quando você busca se alimentar no espiritual, aquilo que é terreno não vai te pegar, você não vai ser apanhado por isso. Será tocada a trombeta na cidade sem se alvoroçar o povo? Então você está dizendo, ó, por um acaso, se a trombeta tocar, o povo não vai ficar com medo? Então, assim também, quando vocês ouvirem a voz de Deus dizendo, eu estou pronto para derramar minha ira, eu vou castigar um povo, quem não se voltar a mim vai ser punido. Então, o Senhor está dizendo, por um acaso não fiquem em alvoroço? Assim, o povo que teme a Deus tem que entender quando Deus está dizendo, volte para o meu caminho, abandone o pecado, abre mão da idolatria, do engano, da prostituição, da droga, dos vícios. Haverá algum mal na cidade sem que o Senhor tenha feito? Então o Senhor está dizendo, ó, tudo que é feito é permissão de Deus. Todo juízo, todo julgamento que vem da parte de Deus é porque Deus quer que o povo se volte a Ele. Então há sempre uma causa. Deus não vai punir ninguém, Deus não vai deixar o mal chegar, né? Não vai deixar o inimigo se apossar do povo de Deus se não houver uma causa, né? Para toda causa há uma consequência. Toda decisão vai colher uma consequência. Todo plantio você vai colher algo. Se você plantar jiló, você vai colher jiló. Não tem como você plantar jiló e colher melão. Não tem como. Então que nós venhamos entender, né? Deus, ele não vai ficar compactuando com o mal. Ele vai julgar o mal. Porque não fará coisa alguma o Senhor Deus sem que revele o seu segredo a seus servos, os profetas. Então o Senhor está dizendo, sempre quando ele está pronto para derramar a sua ira, né? Ali, quando ele estiver para exortar, quando ele estiver para julgar, quando ele estiver para punir, ele vai levantar os seus profetas para dizer, volte-se a mim. O Senhor, ele vem com essa cautela, ele vem com esse jeito de falar para os profetas se levantar. Mas muitas das vezes o que acontece? O povo fica revoltado, não quer ouvir a voz de repreensão, não quer ouvir a voz de arrependa-se, a voz do João Batista dizendo arrependei-vos, né? Volte-se ao Senhor, abre mão dos seus pecados, e ficam brigando ali com a carne, brigando com o profeta, e não entende, mas o Senhor está dizendo, primeiro, antes de eu trazer juízo, eu revelo aos meus profetas. Para o quê? Para que o povo tenha tempo de se arrepender. Então, quando alguém escuta a voz, ali a trombeta tocar, fica em alvoroço. O que o Senhor está dizendo? Quando alguém escuta que está chegando a guerra, eles ficam apavorados, né? Aí corre para o joelho, corre gritar, pedir socorro a Deus. O Senhor está dizendo, não espere chegar esse momento, mas cultue a Deus, louve a Deus, dê o seu melhor ao Senhor, em tempo e fora de tempo. E Deus vai te livrar do dia mal. Deus só pode livrar do dia mal aquele que está no esconderijo do Altíssimo, aquele que está em retidão com o Senhor. Não tem como andar, olha, andarão dois juntos, porventura se não estiverem de comum acordo, isto é, em santidade, porque Deus não vai compactuar com o mal. Então tem que andar em comum acordo com o Senhor para ele te livrar do dia mal. Aleluia! Se o leão rugir, quem não temerá? Então, se Deus, ele está dizendo, ele está rugindo, está falando, eu vou derramar minha ira sobre aqueles que estão, né, em desobediência, que não está na minha palavra, aqueles que têm feito o que é mal, não têm andado em retidão, eu vou derramar minha ira, é o Senhor dizendo. Se não fala Deus, o Senhor, quem não profetizará? Né? Então, se fala Deus, o Senhor, quem não profetizará? Então, pensa bem, ó, se o leão rugir, quem não temerá? Todos vão ficar com medo. Pensou você numa selva, o leão rugindo, você ali desprotegido, não tendo aonde se agarrar, você não vai temer a sua vida? Você não vai temer? Então você está dizendo, olha, a minha ira está por descer. Eu estou avisando, estou falando, dando sinais. E o povo tem brincado, o povo tem levado a vida conforme a sua própria consciência. Tem dado tudo à carne, bebido, se prostituído, se drogado, né? Se fala Deus, o Senhor, quem não profetizará? Então ele está dizendo, é para falar, né? A causa de Deus está rugindo, o leão está rugindo,
é para que o povo se volte, é para causar temor no povo, né? Então, o Senhor fala e o profeta tem que obedecer. O Senhor fala, então ali todos têm que ficar temerosos e ouvir a voz do profeta, né? Ninguém, nenhum profeta humano, né? Ser humano, ele gosta de falar e exortar. Mas por quê? Porque ele é confrontado, porque ele é afrontado, porque ele é apedrejado muitas das vezes. Mas o Senhor está dizendo: volte-se a mim. Vamos ler mais um pouquinho? Proclamai isso nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: reuni-vos sobre os montes de Samaria e vede que há muitas opressões no meio dela e as violências cometidas dentro dela. Então agora o Senhor está convidando os filisteus e os egípcios, né, a considerar as grandes violências e opressões no meio de Samaria, no meio de Israel, né, e reconhecer a justiça de Deus e aos enviar. Este princípio aparece frequentemente nas Sagradas Escrituras. Os ímpios, muitas das vezes, são os juízes, né, justos do povo, né, que professam a Deus. Então, o Senhor está dizendo, muitas das vezes ele vai usar o ímpio para ali trazer a justiça, para fazer justiça, para trazer a punição, para trazer o castigo sobre o povo de Deus, né? Então, aqui era uma desgraça eterna de Israel, que tinham ali fatos em suas cidades, os quais mesmo os pagãos condenariam. Pensa bem, até um povo pagão olhar ali a maldade que estava acontecendo no meio do povo de Deus, tamanha violência, tamanha, né, opressão, vindo de um povo chamado povo de Deus. E quantas das vezes nós estamos vendo isso nos dias atuais, aonde Deus está ali levando o povo a reconhecer a justiça de Deus, mas o povo está fazendo o que é mal, aonde Deus está pedindo para o povo se alinhar ao Senhor, para que o povo venha ver o que está errado no meio, né, no seu meio. Um povo que diz que conhece a Deus, um povo que louva o Senhor, mas que tem cometido todo o engano, todo o mal. Tem cometido violências, opressões no meio de Israel. No meio do povo de Deus estava acontecendo isso. Então, o Senhor estava chamando os filisteus e os egípcios para serem convidados a considerar aquela violência, tipo, a olhar e ver, olha o que está acontecendo no meio do povo de Deus. E quantas das vezes hoje, se você abrir o noticiário, você vai ver escândalos envolvendo um povo que diz ser povo de Deus. E não pode, você não pode ser igual ao mundo, você não pode se amoldar ao mundo, você tem que ser diferente do mundo. Aleluia! Nós precisamos ser diferentes, diferenciados, somos um povo diferenciado para o bem. Mas quando nós nos afastamos do Senhor, então nós estamos no laço, como um pássaro, para ser pego, para ser, né, aonde ali existia a paz, a abundância, o amor, também pode em dobro surgir a maldade, porque o inimigo ele vai fazer de tudo para humilhar o povo de Deus. Então, saiba de uma coisa, que o teu lugar não é mais lá no mundo. Você tem uma marca da promessa, você tem a marca do Espírito Santo de Deus, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Então não tem como você querer dar uma voltinha no mundo. Você vai ser humilhado, pisoteado, e a permissão do próprio Deus. E a ira do inimigo contra a tua vida vai ser em dobro, 3 vezes, 4 vezes mais do que uma pessoa que não conhece Jesus. Por quê? Porque ele sabe que se você clamar ao Cordeiro com todo o teu coração, você será salvo. Se você clamar a Jesus, você vai ser resgatado. Então não pense que vai ser bom você ir dar uma voltinha no mundo. Não pense que é bom você dar tudo à tua carne, porque se você for, corre o risco de ser ceifado e não conseguir voltar mais. Amém? E não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando violência e despojos em seus palácios. Então, o povo de Deus persistia ali na cobiça do mal, né? Em juntar dinheiro, em fazer cidades fortificadas, mas com a sua consciência moral falida, com a sua consciência moral devastada, porque eles já não estavam mais com entendimento entre o certo e o errado. Tudo para eles que era vantajoso, trazia alguma vantagem financeira, era bom, independente se aquilo custasse ali a fé deles. Né? Então era um povo que estava
tão depravado que até os filisteus e os egípcios estavam sendo chamados, convidados para olhar para a violência desse povo, que até eles, sendo pagão, sendo um povo que não conhecia Deus, abominava o que estava acontecendo no meio do povo de Deus. E não é diferente do dia de hoje. Nós vendo ali tantos escândalos, né, envolvendo o povo de Deus, que você não venha ser ali motivo desse escândalo. O Senhor está te chamando para que você não caia no cativeiro do mal. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. É uma palavra de bênção. É uma palavra para você rever os seus caminhos, para você ver os seus posicionamentos. Como você tem agido diante da afronta do inimigo? Qual é essa afronta que tem vindo sobre você? É a afronta que a tua mente tem lançado contra você mesmo? É a falta de perdão? É a ira? É a autossuficiência? É correr atrás do dinheiro? É se sentir melhor? Se sentir rejeitado? Como que você tem se sentido? Deus está te chamando hoje para verdadeiramente, Deus está falando com um povo que é chamado povo de Deus. Não está falando com qualquer um. Está falando com um povo que precisa se voltar a Deus verdadeiramente. Porque andarão dois juntos, né? Muitos falam isso. Andarão dois juntos, porventura, se não estiverem de comum acordo. Você vai andar junto com alguém que estiver de comum acordo com você. Porque se você andar com alguém que não tem o mesmo pensamento que você, não vai dar certo, não vai dar bom. O que Jesus está dizendo? Deus está dizendo para nós, para você andar junto com Deus, em companheirismo com Deus, você tem que se afastar do mal. Você tem que se afastar das obras maus. Você tem que fazer separação daquilo que é engano, que é maldição, aquilo que Deus não se agrada, porque Deus é santo. Então você tem que todos os dias se santificar diante do Pai, pedindo perdão, pedindo ajuda do Espírito Santo de Deus, e você vai conseguir. Amém? Então toda palavra que Deus dá ao profeta para chamar o povo ao arrependimento é Deus dizendo: primeiro eu revelo, antes de derramar minha ira. Eu estou pedindo, volte-se a mim, volte-se a mim, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Aquele que estiver em Deus, pode vir o dia mal, pode, né, cair 10 mil à direita, 10 mil à esquerda, e você não será atingido. Pode acontecer o que for, a tua casa permanecerá em pé. Amém? Então é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar em Deus e ficar atento para as astutas ciladas do inimigo. Fique atento para o laço que o inimigo está tentando lançar contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua salvação. Né? Então o Senhor está chamando esse povo, ó, dizendo: eu estou rugindo, eu estou querendo atacar, a minha ira está querendo descer, mas esteja atento, ainda dá tempo de você se arrepender. Porque esse povo que Deus estava dizendo ali, proclamai isso nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: reuni-vos sobre os montes de Samaria, chamando o ímpio para analisar o povo de Samaria, o povo de Deus, e vede que há muitas opressões no meio dela e as violências cometidas dentro dela. Então o Senhor está dizendo, está chamando ali os filisteus, os egípcios, para ver o quanto esse povo de Deus estava contaminado, que a violência que existia no meio do povo de Deus, a maldade, não tinha mais princípio, não tinha mais bondade, não tinha mais misericórdia, estava ali tão, que até o ímpio estava se abominando daquilo. Imagina Deus olhando toda a maldade no coração do homem, toda a violência no coração do homem. Então o Senhor está dizendo, volte-se a mim, olhe o que está errado, não tem como colher bênção se você continuar no meio da maldição. Não tem como você colher bênção se você não consertar os seus caminhos, se você não for reto segundo o coração de Deus. Como você quer andar com Deus? Andarão dois juntos, porventura, se não estiverem de comum acordo? Você tem que estar de comum acordo com Deus para andar com Ele. Não basta apenas falar, sou o povo de Deus, mas eu não ando segundo a vontade do Pai. Amém? Que o Senhor possa ter falado ao teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.